nesse Campeonato Brasileiro. A segunda equipe que menos venceu, são apenas 3 vitórias, 7 derrotas, 18 gols marcados. Terceiro pior ataque, 24 gols sofridos, menos 6 é o saldo. E terminou o jogo do Palmeiras. Palmeiras hoje em casa recebeu o Sport, venceu por 3-0. Então vamos agora ao último jogo dessa 21ª rodada. E no intervalo a gente traz para você os gols de Palmeiras e Sport. Flamengo líder, 43 pontos, 19 jogos. Hoje faz o seu jogo de número 20, 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados, só 9 sofridos. E vamos agora ao minuto de silêncio no Maracanã. Autoriza o árbitro. Bora começar a contar essa história. Era uma vez Flamengo e Vitória, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do espetáculo é o Maracanã. Tô ao lado de Eric Faria, Ricardinho para trazer toda a análise, observar o jogo. O Flamengo que já parte para o ataque, vem chegando com Plata. Bola aberta com Varela na direita. A batida pro gol. A marcação tira dali o desvio. Flamengo começando com tudo, procurando o primeiro ataque. Varela de novo, recebeu. Fez o toque, tabelinha linda com o Plata. Varela protege, tá bem marcado. Plata de novo, gira a bola com a Arrascaeta. Troca passes a equipe do Flamengo. Jorginho, Varela, cruzamento para dentro da área. Afasta o perigo, a marcação de cabeça. É isso, 40 segundos de jogo. O Flamengo já atacando, mostrando para o que veio para o jogo de hoje. Alexandro trabalha por dentro agora. Boa tabela ali com a Arrascaeta, flutuando, aparecendo. Vem a batida de longe, tira a marcação, ela vai sobrar com o Pedro. É do jeito que ele gosta, quase, hein? Eric, começou o jogo. Começou forte o Flamengo, como a gente imaginava. Eu estava até falando com o Ricardinho. A jogada ensaiada do Vitória no início da partida, para mim, expôs o Vitória no início do jogo, porque ele mandou todo mundo para frente. O jogador do Vitória deu um chutão para ver o que acontecia. O Flamengo recuperou e ficou com um caminho imenso para atacar pelo lado direito com Varela e com Plata. O Flamengo já não precisa de muito. O Vitória ainda deu espaço. Mais uma chegada, hein? Mais uma chegada com perigo do Flamengo. Vem a batida pro gol! Gol! Samuel Lino! Chegou chegando, mostrando todo o seu futebol. E agora faz o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. Samuel Lino, camisa 16. A gente revê o lance desde o início da jogada. Movimentação, participação do Jorginho, do Pedro, do Arrascaeta. Linda batida que conta com o desvio. O Lucas Arcanjo não conseguiu defender. Começou o jogo no Maraca daquele jeito. Flamengo em cima. Flamengo protagonista. Flamengo mais líder do que nunca, Ricardinho. Começou com tudo o Flamengo. Em cima do Vitória. Marcando. Você vê que o gol surge numa roubada de bola, né? Na lateral direita. E aí o toque rápido do Pedro, Arrascaeta. Projeção do Lino. Do Samuel Lino. E aí a batida. A batida passou debaixo da perna do Halter e desviou, e depois passou por debaixo da perna também do Lucas Arcanjo. Flamengo em cima do Vitória com 2 minutos fez o primeiro gol. Olha essa bola perigosa que devolveu o Lucas Arcanjo. Vem o Flamengo de novo, Pedro tirou do primeiro, Pedro! Quem tem mais tem 100. Ninguém tem mais gols que o Pedro no novo Maraca. Lucas Arcanjo entregou. O Saúl estava ligado. Arrascaeta, Pedro tirou.
melhor do goleiro da categoria. O jogo começou e já está 2-0 para o Flamengo, Ricardinho. De novo, roubada de bola no campo de ataque. E aí a inteligência dos jogadores, né? O Arrascaeta de novo, com um toque só, ele coloca em condições agora o Pedro de poder fazer o gesto técnico. Ele podia ter batido, ele ficou de frente para bater, ele viu o zagueiro e aí ele cortou para o pé esquerdo e na saída do Lucas Arcanjo, com qualidade técnica, ele só tirou na saída do goleiro e fez 2-0. E o Vitória precisa urgentemente entrar no jogo, estar atento na saída de bola, competir, porque são 3 minutos e 4 agora e já está 2-0 para o Flamengo, né? Gente, melhor começo impossível para o Flamengo, né? E a gente sempre fala, né? Quando um time sofre um gol logo no começo, antes dos 5 minutos iniciais, tem que partir para um plano B. Agora é plano C, plano D, porque tá 2-0 para o Flamengo, Eric. O Vitória não entrou em campo, né? Vamos combinar, né? Depois daquela saída de bola já que eu julguei muito arriscada para os padrões do que é o Flamengo no Maracanã, né? E tomar 2 gols, eu queria destacar também a interceptação que o Saul fez, né? Ele entrou na linha de passe do Lucas Arcanjo e com um toque ele conseguiu colocar o Arrascaeta em boas condições de servir ao Pedro, né? Ele já cortou passando, né? Isso é a qualidade de volantes que sabem jogar futebol, não estão ali só para desmarcar, né, o adversário. Então o Saul agora mostrou que deve fazer um volante moderno, né? Cortar e jogar. E vem mais Flamengo, hein? Já pisando na área de novo. O Pedro recebeu, tocou atrás da batida pro gol! Aquele contou com desvio, quase foi do Arrasca dessa vez. A torcida do Flamengo, que já estava fazendo uma festa linda, o jogo começa desse jeito, canta ainda mais alto no Maraca. Escanteio pro Flamengo, primeiro do jogo. Arrascaeta, 2 braços erguidos, vem bola que viaja para dentro da área, sobe mais alto o Zé Marcos ali de cabeça. Bola vai sobrando aqui pelo outro lado, protege, 2 na marcação, tentativa com o Jorginho, a bola saiu, é arremesso lateral que favorece o Flamengo. Varela, Pedro se apresenta de novo com o Varela. Saul. Jogada com os zagueiros que até agora a gente pouco falou deles, né? Porque a bola do Flamengo tá sempre lá na frente. Bola esticada mais uma vez com perigo. Samuel Lino levou no fundo. Tá bem marcado pelos Lucas Halter. Bola sai pela linha de fundo. É o segundo escanteio do Flamengo no jogo. Improvisar um atacante na lateral direita, quando tem do outro lado um jogador como o Samuel Lino, o Carille arriscou também, né? Do Alexandro vem o cruzamento, bola para a área, tira ali de cabeça, Flamengo tenta ficar com a sobra, Jorginho ficou forte demais pro Léo Pereira, ela sai pela linha de fundo, tiro de meta pro Lucas Arcanjo bater. Renata, informação. Nem deu tempo de falar ainda nesse jogo tão eletrizante que o Flamengo está fazendo aqui sobre o Vitória, sobre o Pedro, 100º gol dele no Maracanã. Detalhe, 84 foram de fora da área, 89 gols pelo Flamengo, 11 pela equipe do Fluminense. O Pedro, que já entrou para a lista dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, está a 1 gol de igualar Leônidas da Silva. E vem mais Flamengo, partindo para o ataque. O Vitória está tentando entender o que está acontecendo no jogo, gente. Tira da marcação, leva no fundo, por baixo das pernas o cruzamento. Pedro ajeitou, Arrascaeta, participação também do Jorginho. Gira, troca passeio, a equipe do Flamengo que vai vencendo por 2-0. Léo Pereira, Alexandro, bloqueado, Arrascaeta, volta para ajudar na construção. De novo com o Samuel Lino. Arrasca, trabalha por dentro com o Jorginho. Passe do Jorginho com o Pedro, sai da área, ajuda pelo meio. Varela ergue a cabeça, já fez o passe para o Plata, devolveu para o Varela de novo. Jorginho, Plata, Varela se movimenta, pede, cruzamento lindo. Tentativa ali com o Pedro no domínio, estava bem marcada, a bola saiu, mas teve desvio, é escanteio, é o 3º escanteio do Flamengo no jogo. Gente, nem 8 minutos. 8 minutos agora, de bola rolando, mais uma vez a bola para o Pedro, ó. E o desvio ali no PP, que foi o último a tocar na bola. Nossa GameCam, belíssimas imagens para você aqui no Maraca. 2 para o Flamengo, 0 para o Vitória. Samuel Lino e Pedro marcaram até aqui. 1 minuto e 25, gente, foi o tempo. 1 minuto e 25 o tempo do primeiro gol para o segundo gol.
Arrascaeta na cobrança do escanteio já autorizado. Tem umas 5, 6 opções dentro da área. A arbitragem está parando, marcando falta de ataque. Foi empurrado ali o jogador do Vitória, é isso? Ou ele tinha apitado antes? Ah, não. Ele apitou antes, né? Ó, ele empurra ali dentro da área. E aí vai repetir o escanteio. Agora sim, Arrascaeta, pé direito, meia altura, primeira trave. Ela desvia, vai parando lá do outro lado. Tenta agora um contra-ataque a equipe do Vitória, que mal tocou na bola, gente. Falta a favor do Vitória, falta a favor da equipe visitante. Renata. Informação. Fábio Carille um pouco inquieto agora nesse início de primeiro tempo, né? Todo momento ele está de um lado para o outro, muito pensativo. Aí vai para a área técnica, vem para o banco de reservas. Os jogadores reservas também que estão aqui no banco estão sem acreditar. O Oswaldo chegou até a botar a mão na cabeça no segundo gol e disse que se continuar assim vai virar um passeio aqui no Maracanã. É isso, esse é o 11º jogo do Vitória fora de casa, né? Dos 10 que o Vitória atuou longe do Barradão, 5 empates e 5 derrotas. E realmente, né, é um jogo que começa assustador para a equipe do Vitória. Então, Renata, mas quando você vem jogar com o Flamengo no Maracanã, especialmente o jogo de hoje, né? No momento de hoje é do Flamengo, mas com outras grandes equipes fora de casa, você tem que estar atento no início do jogo. Você não pode proporcionar um erro ou espaço ao adversário para, de repente, mudar o cenário do jogo logo no início. Vitória na saída de bola já colocou o time todo à frente e deu o contra-ataque ao Flamengo com 30 segundos. Depois, uma saída de bola errada proporcionou chance da finalização do Samuel Lino fazer o primeiro gol. E depois outro erro e aí proporcionou o segundo gol em menos de 4 minutos. Então, é importante num jogo como esse você entrar atento, você minimizar os seus erros, você, se não der para sair jogando, quebra a bola lá no Kaiser, lá em cima, sai, vai, busca a segunda bola até 10, 15 minutos. Não, com 4 minutos o Vitória já tinha tomado 2 gols. E olha como acelera o jogo, olha como acelera o jogo. Vem o Flamengo de novo. E a gente falava no nosso pré, né, do Vitória pecar no segundo tempo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Porque vem mais Flamengo. A batida de longe, fora da área, tentativa com o Pedro. Ela sobra lá do outro lado. O Flamengo chegando com o Samuel Lino. Tá bem marcado. Que isso, Caneto! Depois não conseguiu continuar a jogada. O PP chegou para ajudar na marcação. O Flamengo fica com a sobra. Bola pro Pedro. Dominou no peito. Tá bem marcado. Vem a batida de longe. Com força dentro da área, ela explode na marcação. O Vitória não entendeu ainda que o jogo começou, hein? Tem jogador no chão. Lá tá marcado, a bola saiu, tá no chão o Jorginho. A gente falava no início da nossa transmissão, né? A dificuldade do Vitória durante o segundo tempo, no finalzinho do jogo. Hoje já começou assustado logo que o árbitro apitou o jogo. Ó, o momento que o Jorginho sente ali na dividida. Então, mas o Vitória teve a bola para cortar jogada, e não cortou, tentou sair jogando dentro da área, entregou a bola de mão beijada para o Flamengo. Você está sob uma pressão absurda, o outro time cheio de confiança, com 2-0 no placar. Facilita a vida do seu time, né? Dá um bico na bola, arruma a defesa. O Vitória tentou sair jogando dentro da área, super marcado. Arremesso lateral. Teve o desvio. Posse da bola aí é pro Vitória. Último jogo dessa 21ª rodada. Estou ao lado do Eric Faria, do Ricardinho, lendo o jogo para você, trazendo análise, opinião, informação. O Bruno Halper e a Gabi Gomes, direto do gramado, de olho em Flamengo e Vitória. Renata. Fala aí, Bruno. Detalhe do Felipe Luiz, em 12 minutos de partida não deu uma orientação até agora, apenas aplaudiu o time. Tá de pé, aplaudindo de pé ali, porque realmente tá dando tudo certo pro Flamengo nesse começo de jogo. É o Vitória que tem a posse da bola com o capitão Lucas Halter. Lá pra frente a tentativa ali com o Ronald, já volta, chega pelo lado direito. Lucas Braga, improvisado hoje, jogando pelo lado direito. Vai ele, ó, Lucas Braga, carrega rente à linha lateral, tá marcado. Conseguiu fazer o cruzamento, chega ao Plata antes do PP. Arrascaeta, Plata, Jorginho, ergue a cabeça, já faz o passe pro Arrasca, tem o Pedro lá na frente, Plata, a bola vai sobrar com o Pedro, vem o Flamengo querendo o terceiro, Plata dentro da área, marcado pelo Lucas Halter, levou no fundo, protegeu, foi inteligente no lance, porque o capitão do Vitória, o zagueiro, foi o último a tocar na bola e é escanteio pro Flamengo. Mas a origem desse ataque
Foi a bola roubada onde o Saúl, de primeira, ele colocou lá no Arrascaeta. Isso facilita muito, isso quebra qualquer marcação. Um jogador de meio campo que tem essa visão, esse passador que dá essa primeira iniciativa, dá esse primeiro passe, já coloca o meia, no caso o Arrascaeta, em condições de iniciar o ataque. Perfeito, o Ricardinho. E o que o Saúl tá jogando, né? Brincadeira. Esse meio de campo, o Saúl ao lado do Jorginho, essa dupla é de cinema, né? Impressionante. Aí, ó, tranquilo, Felipe Luiz. Em escanteio pro Flamengo. Arrascaeta, braço direito erguido e combinado a jogada. A bola viaja para dentro da área, sobe alta marcação, tira dali. Léo Ortiz tenta ficar com a sobra. É o Flamengo que recomeça com Varela. Renato Kaiser vem de trás do Plata para ajudar. A arbitragem está parando e marcando falta do Plata no Renato Kaiser. Falta a favor do Vitória. De novo aí para você o lance. Flamengo que viveu um momento especial aqui no último sábado nesse Maracanã, né? Campeão do mundo na categoria sub-20 mais uma vez, agora dessa vez para cima do Barcelona. Maraca estava cheio, um dia especial aí pro clube. Foi no sufoco, né, Eric? Foi na emoção e nos pênaltis o Flamengo conquistou mais uma taça. Foi um jogo incrível e para os meninos que participaram dessa conquista, né? Isso certamente entrará para a história deles e para o clube institucionalmente é muito importante também, ainda que seja um título de base, né? Você trouxe 45 mil torcedores aqui, um jogo transmitido para o Brasil todo. Isso é muito importante para a marca do clube, né? Ficou sentindo ali o Saúl, hein? O árbitro mandou seguir porque a posse da bola está com o Flamengo, que parte para o ataque. Samuel Lino. Saúl já tinha levantado, já estava lá na frente de novo. Jorginho. Bola para o Alexandro, convocado mais uma vez na lista aí do Ancelotti para representar a seleção brasileira nos próximos confrontos. O Brasil enfrenta o Chile aqui no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois joga na Bolívia, contra a Bolívia, no dia 9 de setembro. Plata, Varela. O Flamengo troca passes, valoriza a posse, está vencendo por 2-0. Saúl, Jorginho. Bola do Jorginho para o Arrascaeta, vai pintar o cruzamento, sobe mais alto o Lucas Halter, Lucas Arcanjo para ficar com a sobra, rebate para frente, Varela ajeitou, vem a batida! Direto para fora, tentativa do Saúl, tiro de meta para a equipe do Vitória, mais uma vez, Eric, o Vitória desperdiçando, entregando a bola no pé do Flamengo. E há pouco você falava do Saúl e do Jorginho, né? Do quão importantes são eles dois hoje já nesse time do Flamengo. O Ricardinho destacou a qualidade do Saúl já nesse primeiro passe. Isso faz com que o Arrascaeta não precise voltar tanto, né? Ele pode ficar mais próximo do Pedro, ele já pode receber essa bola na intermediária ofensiva, ele fica mais descansado para decidir os jogos, para tentar colocar os jogadores de frente em boas condições. Por isso é muito importante você ter dois volantes com essa característica de passe, né? Ramon. Passe à frente, passe errado, Varela. O Vitória, gente, não consegue dar 3, 4 passes. O Flamengo pressiona, ou então o próprio Vitória erra, né? Nem que o Flamengo esteja pressionando tão alto assim e tão forte. Não conseguiu se equilibrar ainda no jogo, Vitória. Ele não conseguiu achar ainda a marcação. Ele tem a bola, mas ele entrega ao Flamengo. Ele está tentando se organizar no meio, né? Com os três jogadores, com o Ender, com o Ronald e com o PP. O Cantalapiedra aqui do lado esquerdo, né? O Eric lá do lado direito, mas a marcação chega geralmente atrasada porque a movimentação do ataque do Flamengo cria esse problema para a defesa do Vitória, que ainda não conseguiu se equilibrar. Saúl, Léo Ortiz, Jorginho, troca passes a equipe do Flamengo. Saúl, Alexandro. E o Vitória aqui, ó, tentando se defender e fazendo uma pressão também. Enquanto o Flamengo gira a bola. Varela. Bola do Varela achando a Arrascaeta. Chegou junto ali o PP. Sai bem o PP. Vem o Vitória tentando agora o contra-ataque, tentando acelerar o jogo e reagir. Tentando atacar pela primeira vez. Vitória não atacou no jogo ainda. Vem bola alçada para dentro da área. Tava ali o Rossi tranquilo para ficar com ela. Brasileirão no Sport TV tem coisa pra caramba, tem a qualidade em 4K, tem o aquecimento com muito pré-jogo e tem o Super Brasileirão de sábado com os melhores jogos. Tá no Brasileirão, tá no Sport TV. Plata. Saúl fica como um maestro ali, ó, só dizendo
Pra onde essa bola tem que ir? Léo Ortiz, Léo Pereira. Léo Pereira pro Alexandro. Samuel Lino já era opção à frente, ele prefere voltar, recomeçar. O Arrascaeta que tá em todos os lugares do campo, né? Como flutua, tá na direita, tá na esquerda, tá por dentro, pelos lados, ajudando ali na construção da jogada. Alexandro, Arrascaeta, bem marcado, tá no chão, levanta, continua e não perde a bola. Léo Ortiz. Vamos chegando aos 19 minutos jogados desse primeiro tempo. Último jogo dessa 21ª rodada. Segunda-feira de Maracanã lotado para Flamengo e Vitória. Varela, Jorginho, Varela. Saul, Léo Pereira. Posse de bola, 60% tem o Flamengo, 40% tem a equipe do Vitória. Olha esse toque, hein? E agora a falta. E o árbitro estava ali, ó, pertinho. Não tinha nem como ele não ver. Falta em cima do Arrascaeta. Falta a favor do Flamengo. Vamos ver de novo, ó. Olha a jogada do Pedro. Olha o passe do Pedro pro Arrascaeta. Depois a falta cometida pelo PP. Falta a favor do Flamengo. Samuel Lino hoje fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O jogo começou, Flamengo 1 a 0 com o gol do Samuel Lino. Jorginho, bola procurando o Pedro. Dentro da área, saiu, ergue a cabeça, busca a melhor opção de passe. Depois Samuel Lino, Alexandre vai pintar o cruzamento para dentro da área, buscando Plata. A bola sobra com o Varela, coloca no chão, organiza, tá bem marcado. A mão em cima dele, Léo Ortiz. De novo Varela. É o Flamengo mais uma vez no ataque. Plata. Movimentação com o Jorginho, Arrascaeta já está dentro da área ali também correndo. Varela tabelou com o Arrascaeta, lado direito, cruzamento, tem um desvio, ela sai pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Flamengo no jogo. Primeiro tempo só dá Flamengo até aqui, 20 minutos jogados, 2 a 0 para a equipe da casa. Alexandre sentiu. Vamos ver se vai ter condições ou não de permanecer em campo, né? Parece que não, hein? Hoje esteve na lista do Ancelotti, momento que preocupa aí do Alexandre. E o Alexandre tem convivido com essas lesões, né? Ele voltou de um período de inatividade, teve uma boa sequência de jogos no Internacional e tal. Foi poupado do jogo no Brasileiro, por exemplo. E agora convocado, né? Uma pena, vamos ver. Não vai dar mais para o Alexandre, hein? Vinha bem aí. Que não seja nada grave. Valeu, Bruno Halper. Daqui a pouquinho, então, Vinha no Flamengo. 21, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. Sempre ali o Arrascaeta nas cobranças. Autorizado, pé direito na bola. Tem o primeiro desvio na primeira trave. O Flamengo tenta ficar com a sobra, mas é o Vitória que tenta partir para um contra-ataque com o Eric. Bola já chega aqui pelo lado esquerdo. Passa na velocidade de Ramon. Canta La Piedra, coloca lá do outro lado. Ninguém por ali, tranquilidade do Rossi para recomeçar o jogo. Bom, de tudo que estava bom para o Flamengo no jogo até aqui, né? Uma notícia triste, né, Eric? Aí com essa lesão do Alexandre. É um jogador experiente, o Ricardinho foi atleta, sabe que às vezes o atleta experiente conhece muito o próprio corpo, né? Às vezes foi uma sinalização, então para não agravar ele já pediu para sair. O jogo está sob controle do Flamengo, tem um baita substituto no banco também, vamos aguardar, né? O Flamengo costuma divulgar no intervalo a questão dos jogadores que acabam se machucando no primeiro tempo, né? Vamos ver o que aconteceu com ele. Perfeito. 2 para o Flamengo, 0 para o Vitória. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rossi. Jorginho trabalhando aí pela zaga. Varela. Coloca no chão, organiza o Ramon, bem marcado pelo Pedro, tá valendo tudo isso, parte pro ataque, canta La Piedra, o espanhol dentro da área, fez o cruzamento, tira dali o Léo Pereira. Renato está confirmando então a entrada do Vinha com a 17, apenas o sétimo jogo dele com a camisa do Flamengo nessa temporada. Aí o Vinha em campo, camisa 17, 27 anos, o uruguaio no lugar do Alexandre. Mudança do Flamengo por conta
do desconforto ali. Vamos entender melhor mais pra frente o que aconteceu. Antala Piedra, cobrança de escanteio, tentativa com o Zé Marcos. Aí o espanhol de novo para fazer o cruzamento. Bola viaja para dentro da área pelo alto de cabeça. Tira dali o Léo Ortiz. E um detalhe interessante, né? O Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro. Ó o Vitória. Chegando de novo, tentando reagir no jogo. Bola alçada. Marcação tirou. Lucas Halter fez o passe. Tem o Ronald ali pertinho também. Tentou passar pela primeira marcação. Saul disse que não fez nada. O árbitro entendeu que foi lance normal. Segue o jogo. Inverte o lado. Bola não chega no Plata. Ramon, Kaiser, Antala Piedra. Arrascaeta tem 10 gols nesse Campeonato Brasileiro e esse foi o 8º gol do Pedro, né? Se a gente somar os gols do Arrascaeta com o Pedro, 18 gols. Desses dois atletas do Flamengo, que representa o quê? O mesmo número de gols marcados pelo Vitória nesse Campeonato Brasileiro. 24, quase 25, primeiro tempo. Léo Ortiz. Arrascaeta. Jorginho, bola quase, mas não passa. Eric estava ali. EP. Eric. Lucas Braga. Começa pela linha defensiva a equipe do Vitória. Lucas Halter. Lucas Arcanjo. Tem o Zé Marcos aqui pertinho. Ele prefere a bola longa, o chutão lá pra frente. O corte pelo Léo Ortiz. Varela coloca no chão, organiza para o Flamengo. Jorginho, de novo com o Varela. Flamengo partindo para o ataque mais uma vez. Passou pelo Plata, voltou e tocou de lado. Jorginho, Arrascaeta, de novo com o Jorginho. Toda a tranquilidade do mundo tem o Flamengo. E a gente percebe como o jogo passa nos pés de todo mundo, né? Léo Pereira. Léo Ortiz, de novo Saul ali. De novo com o Léo Pereira. Passe à frente agora vertical buscando o Arrascaeta. Saul. Marcado pelo Kaiser, ele volta com o Léo Ortiz. E o Flamengo segue trocando passes. Vai girando de pé em pé. Léo Pereira. Vinha. Samuel Lino. Vinha, já passou, pediu, recebeu, vai pintar o cruzamento. Forte demais, mas ela sobra aqui do outro lado ainda com o Flamengo. Varela. Fez o passe para o Jorginho, alçou para dentro da área, buscando o Pedro. Sobe mais alta a marcação do Lucas Halter e tira depois do Zé Marcos também. Escanteio para o Flamengo, mais um no jogo. Renata. Ó, momento que a gente traz a imagem, né? Colocando gelo ali na panturrilha. O Alexandro, Bruno. Exatamente, panturrilha esquerda do Alexandro. Já começou o tratamento médico com gelo aqui no banco do Flamengo. Preocupação tanto para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. O Alexandro foi convocado hoje pelo Carlo Ancelotti. É isso, o único jogador do Flamengo que foi convocado pelo Ancelotti no dia de hoje. Bom, cobrança do escanteio já autorizada. Na cobrança, Arrascaeta. Arrasca, pé direito na bola, buscando o segundo trave pelo alto de cabeça. Tira a marcação, a arbitragem está parando e marcando a irregularidade. Tá no coração, tá no Sport TV. Abri uma conta na Novibet. Novibet? Lá tem transmissão ao vivo, super odds e mais de 500 opções de apostas nas principais ligas. Flamengo em casa vai fazendo o seu 11º jogo. Até aqui são 8 vitórias. Goleou o Juventude 6-0. Goleou o Corinthians 4-0. Venceu o Bahia 1-0. Goleou o Fortaleza 5-0. Venceu o São Paulo 2-0. Venceu o Fluminense por 1-0. Venceu o Galo por 1-0 também. Venceu o Mirassol por 2-1. E além dessas 8 vitórias, né, 2 empates contra o Inter 1-1 e contra o Botafogo 0-0. 10 jogos, 8 vitórias e apenas 2 empates. Nesse 11º jogo vai conquistando mais uma vitória jogando no Maraca. Há pouco o Bruno trouxe a questão do Alexandre, né, que foi convocado hoje e tal. Gera uma preocupação para o Carlo Ancelotti. Não é o único, né? Hoje mais cedo na Inglaterra, o Joelinton, volante do Newcastle, também deixou o campo machucado. Certamente nos próximos dias a gente vai ter notícias, né, sobre a situação desses dois atletas chamados pelo Ancelotti. Léo Ortiz. 27, quase 28. Vai dando o Flamengo 2-0. Chegando a 46 pontos o Flamengo na tabela. Varela, marcado pelo Ramon. Arrascaeta, Jorginho, Saul. O do Flamengo que canta alto, canta bonito desde o começo do jogo. Léo Pereira. Passe à frente, não entra. Marcação estava ligada, antecipou o lance. Plata, Pedro ajeitou, tá bem marcado por ali. Tentou o passe, a bola volta. A bola procura o Pedro, né? Impressionante. Parece que tem um imã na chuteira do Pedro com a bola. Ele se desculpa ali. O jogador do Vitória. A arbitragem parou e marcou a irregularidade.
Tá no coração, tá no Sport TV. Você tem um negócio, quer prosperar? Livros de autoajuda ajuda. Sabe o que ajuda ainda mais? Ter uma conta PJ no Bradesco. Eric, passe à frente. Renato Kaiser recebeu. PP. Renato Kaiser de novo. Saúl fechando ali os espaços. Consegue assim o passe na direita, mas o Vinha, que é isso? Falta agora em cima do Vinha, falta a favor do Flamengo. Você vê que a dificuldade que o Vitória tem de construir as jogadas, né? Por mais que ele tenha se equilibrado um pouquinho mais no jogo, tenha trabalhado um pouco mais na parte ofensiva, chegou pouco, é verdade, ao gol do Flamengo, que o Flamengo tem mais posse de bola, e porque o meio-campo do Flamengo toma conta do jogo. O Saúl, o Jorginho, o Arrascaeta, eles fazem o time todo jogar. Então a bola sempre passa por um dos três. Agora vai para o Saúl, com certeza ele vai virar lá do lado esquerdo. Por quê? Porque esses três jogadores, além de qualidade técnica e visão de jogo, eles têm movimentação. Então eles fazem o Lino jogar lá do lado esquerdo, eles fazem o Plata jogar aqui, o Pedro participa bastante do jogo. Vitória tem essa dificuldade na construção no meio. Tem velocidade pelos lados, principalmente com o Eric, mas está pouco acionado. E tem o Kaiser, que é o finalizador, mas o Kaiser tem que ser municiado. Essa dificuldade o Vitória está tendo no jogo para construir as jogadas. É no jogo para você, Ricardinho, Eric Faria. Amon ameaçou o cruzamento, volta. Trabalhou ali com o Wendel, a bola chega no Lucas Halter, já opção pelo lado direito com o Lucas Braga. PP, trabalha curto ali com o Wendel. Passe errado, entregou pro Pedro. Vai daí, Pedro! Vai daí, Pedro, do meio do campo! Aí já era demais, né? Imagina, gol de número 101 no Maraca, da intermediária. Informação. E agora sim o Fábio Carille começou a se irritar. Quem está próximo a ele aqui na área do campo, logicamente, recebe mais broncas e orientações, né? Que é o caso do Ramon e do Canta La Piedra, por exemplo. Mas agora, nessa parte do jogo, quem está levando muita bronca é o Ramon. A toda hora o Carille pede para ele jogar a bola para frente, parar de driblar um pouco e segurar mais a bola. E também para ter calma, segurar mais um pouco e trabalhar mais para chegar mais na frente. Gabriele Gomes de olho no Vitória, Bruno Halper de olho no Flamengo. É o Carille tenso, porque realmente esse passe do Wendel não pode perder. Bola enfiada, tranquilidade do Rossi para fazer a defesa. Lembrando que depois do nosso jogo vem aí o troca de passes para falar principalmente dos jogos dessa segunda-feira, né? Palmeiras que venceu o Sport por 3-0, o Flamengo que está vencendo o Vitória por 2-0. Daqui a pouquinho, depois do nosso jogo, vem o troca de passes com Felipe Diniz, Mansur e Felipe Bastos. Léo Ortiz, Varela. Novo com o Ortiz, Renato Kaiser pressiona ali. Bola longa para o Pedro, trabalhando com a Arrascaeta de primeira, fez um lindo passe, Samuel Lino! Por muito pouco, tá valendo ainda, Arrascaeta batida, a arbitragem tá parando. Olha, essa bola não entrou, gente, por um detalhe. Vamos rever o lance? Léo Ortiz, Pedro, olha o Arrascaeta, gente, de primeira. Samuel Lino dominou, invadiu a área, bateu por cima do goleiro. E o Lucas Halter no limite. Olha aí, ó, na ponta dos dedos do Lucas Arcanjo. E depois o capitão Lucas Halter. Uau! Ricardinho salvou, hein? Salvou, belo gesto do Halter, porque ia ser um golaço. A descascada que o Arrascaeta deu de primeira, a fatiada, descascada, fatiada, de primeira lá no Lino, foi brincadeira. E o Lino tocou bem. É que o Arcanjo também tocou na bola. Ele saiu e deu um toque. Esse toque do Arcanjo diminuiu a velocidade da bola e deu tempo do Halter fazer a cobertura. Mas se der espaço, se deixar espaço para o ataque do Flamengo, vai ter problema o Vitória. Principalmente se essa linha de defesa estiver mais alta. Agora, o Eric só teve uma posição de impedimento ali que a gente já viu a imagem. Fala aí. Não, o Pedro está jogando muito bem também, né? O Pedro está conseguindo se movimentar, ele está com muita liberdade ali na altura do meio campo, principalmente, e ele está jogando muito rapidamente a bola. Ele está conseguindo colocar o Arrascaeta toda hora em condições, e o Arrascaeta pega essa bola de frente, né? Então o Pedro tem jogado muito bem, além do gol hoje, tem participado muito, tem voltado aqui para tentar dar combate também.
Acho que tudo aquilo que o Felipe Luiz quer de um centroavante, o Pedro hoje está fazendo, né? A parte tática e a parte técnica ele sobra muito, né? E tá bonito de ver o Flamengo jogar, né? Porque dá pra perceber que os jogadores estão leves, estão confortáveis, estão à vontade no jogo. Olha aí, ó. Bata, Arrascaeta recebeu, fez o passe pro Varela, devolveu pra dentro da área, o domínio, Samuel Lino ajeitou, Arrasca! Absurdo, participa de toda a jogada, o cruzamento do Varela, Samuel Lino só ajeitou e ele achou o fundo da rede. Arrascaeta, 1, 2, 3 pro Flamengo, 0 pro Vitória, Eric Faria. A verdade é que hoje tem muita gente jogando bem, muita gente inspirada, né? Esse gol é um gol lindíssimo, né? Um gol coletivo maravilhoso, assim. A troca de passe, como você bem narrou, começou com o Arrascaeta, o toque de peito do Plata, toda a movimentação, o toque para trás inteligentemente do Samuel Lino para o Arrascaeta, a batida de perna esquerda, enfim, é um gol coletivo muito bonito, dos mais bonitos do Flamengo esse ano em termos coletivos, né? A galera veio encapetada pro jogo, Renato. Impressionante, hein? Ricardinho, 3-0 pro Flamengo. É só bater palma. Seu gol que é só bater palma. Não tem marcação, não tem sobra. Tem chegar, não adianta chegar junto, não tem jeito. Isso aí é trabalho coletivo de uma noite inspirada, de um ataque que está se movimentando, está ocupando espaço, está envolvendo a defesa do Vitória. E esse terceiro gol, se nos dois primeiros, com mérito do Flamengo, mas houve erro do Vitória, proporcionou o erro de passe e o Flamengo aproveitou, esse não tem o que fazer não. Isso aí é só bater palma porque foi um toque atrás do outro, jogada em progressão, movimentação e a finalização do Arrascaeta para terminar a jogada. E o clima tá lindo, faz barulho a torcida do Flamengo aqui no Maraca. Quer mais, hein? Bola longa pro Pedro, evitou a saída. Tentou a jogada, tinham 2 na marcação, perdeu. PP protege, foi puxado e a falta em cima dele. Vamos ouvir o Maracanã, canta alta a torcida do Flamengo. Ó, o Plata querendo o 4º gol, levou no fundo, tentou o cruzamento, o Lucas Arcanjo fica com ela, tá no coração, tá no Sport TV. Porque eu faria quilômetros de praia se não fosse para você se sentir livre. Esse Brasil é para você. Linda festa faz a nação rubro-negra. Bruno. O Arrascaeta que chegou a 50 gols com a camisa do Flamengo no Maracanã. Já tinha feito 2 com a equipe do Cruzeiro. Chegou a 16 gols na temporada. Está apenas 2 de igualar a sua temporada mais artilheira da carreira, que foi em 2019, quando marcou 18 gols no ano. É uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira de Maraca e de Maraca lotado. 37 minutos, faltando 8 mais os acréscimos para acabar o primeiro tempo. Vai dando 3-0 para o Flamengo. Chega a marcação ali do Lucas Braga, evitou o pior. Vitória recupera, tenta reagir ainda na reta final do primeiro tempo. Bola esticada, passou pela marcação, entrou na área, bateu pro gol. Rossi para fazer a defesa. Uma jogada de velocidade pelo lado direito. Primeira finalização do Vitória no jogo, hein? Aos 37 minutos do primeiro tempo. Ramon, Zé Marcos, Lucas Halter. Edição ali do Pedro, passe à frente, a bola chega pelo meio de campo com o Ronald. Tá no chão, a arbitragem mandou levantar, segue o jogo. Jorginho. Volta o Flamengo pela linha de zaga. Léo Ortiz, Jorginho de novo. 11 finalizações tem o Flamengo. E essa de agora, nos 37, foi a primeira do Vitória. 11-1 em finalizações no jogo. A jogada individual do Ronald. Foi lá pelo lado direito, teve a projeção. E a jogada individual dele é que saiu a finalização do Vitória.
Vem o Vitória de novo, partindo para o ataque. Bola esticada lado direito com o Eric. Tem a opção, 1, 2 dentro da área. Girou, bem marcado pelo Samuel Lino. Tocou fora da área com o Ronald. PP erra, não consegue nem o domínio, nem o passe. E o Flamengo agradece e recomeça mais uma jogada. Reta final do primeiro tempo, 3 para o Flamengo, 0 para o Vitória. 21ª rodada, último jogo dessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje mais cedo o Palmeiras venceu o Sport por 3-0. No nosso intervalo, a gente vai trazer os gols para você ver. Léo Ortiz, Jorginho, marcado pelo Renato Kaiser. Plata ajuda e o Flamengo recomeça pela linha defensiva. Léo Pereira, Vinha, entrou no lugar do Alexandre. Você que está chegando agora, o Alexandre, o titular, sentiu e pediu para sair ali por volta dos 20 e pouquinhos minutos. Renato Kaiser derrubou o Léo Pereira, o árbitro entendeu que não foi nada. Varela está ali pertinho. Varela volta. Jorginho, que participa muito do jogo. A bola sempre passando ali pelo meia. Vinha. Tem o Samuel Lino na esquerda. Prefere o toque curto com o Saul. Arrascaeta. Saul de novo. Bola na direita para o Varela. Parece que coloca com as mãos esse passe, né? Impressionante. Jorginho devolveu para o Varela. Plata recebeu. Arrascaeta quase que devolveu no Plata. Saul tenta ficar com a sobra. Vem a marcação e tira dali o Lucas Braga. Léo Pereira. Flamengo começa mais uma jogada. De novo. Meio campo absurdo que está jogando esse Flamengo. Super entrosado. Hoje todo mundo jogando muito bem. E a gente vai vendo um belíssimo futebol apresentado até aqui. Uma vitória por 3-0. Bola por dentro. Plata. Passe errado ali para o Saul. Os atacantes também ajudando defensivamente. É o Flamengo que recupera a posse da bola. Arrascaeta tirou. Tentou fazer o toque. Errou. Marcado. Tenta voltar com ele. Ramon. Agora a zaga do Vitória afasta o perigo. Léo Ortiz, de novo vem o Flamengo. Varela, já vai acabar o primeiro tempo. Cruzamento para dentro da área. Lucas Halter tirou de cabeça, a bola sobra com o Vinha. Arrascaeta fez o passe à frente. Chegou rasgando, tirando o perigo Lucas Halter. Rossi. Escorregando ali o Renato Kaiser. Léo Ortiz. Léo Pereira. Passamos dos 40. Samuel Lino abriu o placar, depois Pedro ampliou e Arrascaeta fez o terceiro. Saul, Jorginho. Léo Pereira para o Léo Ortiz. Passe de primeira do Varela para o Plata. Já tem o Pedro lá dentro da área. Plata, Varela. Varela para o Jorginho. Jorginho para o Pedro, dominou de costas para o gol, evitou o pé alto ali para cima do adversário. Os dois no chão, falta cometida pelo Pedro. Falta a favor do Vitória, tá no coração, tá no Sport TV. Quer ajudar seu time? Toda vez que você compra Brahma no Zé Delivery, parte do valor vira investimento no seu clube do coração. Comprou, investiu. Beba com moderação. Você quer muito Brasileirão? Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Assine em Premier.globo. Ó, Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, terça-feira, amanhã. 9 da noite, tem com pré-jogo começando 8h30. O Sport TV mostra Palmeiras e Bragantino. Ramon. Jorginho fechando, Plata fechando também. E aí o Vitória é obrigado a recomeçar tudo de novo aqui atrás. Lucas Halter. Marcado ali pelo Arrascaeta. Lucas Braga. Volta com o Lucas Arcanjo. Zé Marcos recebeu. Pedro pressiona. Zé Marcos. Ramon ficou no chão. Falta cometida pelo Plata. Falta a favor do Vitória. E ó, o Brasil tá na disputa do Mundial Feminino de Vôlei, hein? Então amanhã, já coloca o despertador aí pra se acordar bem cedo. Sei que hoje o jogo vai terminar tarde, mas vale a pena, tá? Amanhã, 9h30 da manhã, com o pré começando às 9h, o Sport TV 2 mostra Brasil e Porto Rico pelo Mundial Feminino de Vôlei. Parece que não vai acordar cedo amanhã, né? Terça-feira é dia de trabalho. Dá pra curtir um vôlei também. Bola por dentro, Plata recupera para o Flamengo. Colocou pro Pedro, vem ele buscando o quarto gol. Tira a marcação. Os dois zagueiros
Entregaram tudo agora para evitar o que seria o quarto gol do Flamengo. De novo para você, ó. Olha o Pedro. Lucas Rauter, Zé Marcos e o Lucas Rauter. Chegou ali, ó, no carrinho para tirar a bola que saiu pela lateral. É arremesso que favorece o Flamengo. Que primeiro tempo, hein, Flamengo? Arremesso lateral, Varela. Léo Ortiz. Léo Pereira. Tem o Vinha ali pertinho. Preferiu a bola longa buscando o Varela. Ramon chegou, fez o corte. Tala Piedra. Trabalha por dentro. Ronald domina, coloca no chão, fez o passe para o Wendel. Marcação estava chegando junto, mas soltou a bola a tempo. Lá do lado direito com o Eric. Vitória partindo para o ataque, tentando construir uma jogada. Flamengo volta e já se defende. 43, agora 44. Faltando um minutinho e daqui a pouquinho sobe a placa dos acréscimos para esse fim de primeiro tempo. Ramon, PP. Zé Marcos. De novo com o PP. PP carrega, busca a melhor opção do passe. Achando de novo aqui o Ramon, pressionado, marcado pelo Varela. Zé Marcos. Lucas Rauter. Passe à frente para o Ronald. Trabalha pela intermediária, sofreu a falta. Ficou com o pé preso ali, né? E agora foram os dois ao chão, ó. Vamos ver de novo o lance. É a pancada ali do Samuel Lino. A falta a favor do Vitória. Ricardinho, 3-0 pro Flamengo. Acaba o primeiro tempo, nada de acréscimo. Pra que acréscimo? Terminou até antes dos 45, né? 44-53, já tinha visto essa? 3-0 pro Flamengo, o Flamengo vai vencendo. Fim do primeiro tempo no Maraca. Grande primeiro tempo do Flamengo. O Vitória não teve chance, com 4 minutos estava 2-0. O Flamengo, uma grande exibição nesse primeiro tempo. E o Vitória, desatento no início, tomou 2 gols e depois não conseguiu reagir. Será que essa cena preocupa? Saiu mancando ali o Samuel Lino, né, nessa disputa com o Ronald no final. Foi sentindo ali o jogador do Flamengo, que fez hoje o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Vamos pro gramado. E é o Samuel Lino que está chegando aqui para conversar com a gente. Samuel, o que significou para você fazer o primeiro gol com a camisa do Flamengo nessa noite? Cara, foi uma sensação muito boa, de alívio. Primeiro gol com a camisa do Mengão, graças a Deus. E agora dá continuidade no trabalho para a próxima parte. O que você está sentindo aí? Preocupa? Não, foi ali, eu acabei dando uma pegadinha no jogador do Vitória, mas estou bem. Agora é descansar para a segunda parte. Muito obrigado ao Samuel Lino, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Gabi, tem alguém do Vitória por aí? Ninguém do Vitória tá querendo falar. A gente tá vendo se o Ronald topa falar com a gente. Ele vai falar com a gente, tá vindo mancando, aparentemente tá sentindo dor na perna direita. Tá chegando aqui para falar com a gente. Eu tô aqui com o Ronald, que tá sentindo o tornozelo direito. Ronald, eu queria que você falasse desse primeiro tempo e como impacta os 2 gols sofridos em menos de 5 minutos. O início de primeiro tempo muito ruim nosso. Uma coisa que não pode acontecer, a gente conversou dentro do vestiário para não começar assim. Mas, infelizmente, aconteceu. Agora é concentrar no jogo, ver o que o treinador tem para falar ali no segundo tempo e melhorar as coisas aqui dentro de campo. E dessa forma que a gente começou o primeiro tempo, não podemos continuar. Se continuar, vamos tomar uma goleada aqui. E a postura tem que ser mudada. O Vitória teve apenas uma finalização nesse primeiro tempo. Como reverter esse cenário na segunda etapa? É complicado, né? O time do Flamengo é um time muito bom, mas a gente precisa ter atitude e chegar mais vezes, ter coragem de chegar no ataque, fazer a jogada. Se não tiver a coragem, vai acontecer o que aconteceu aí no primeiro tempo. Tá aí o Ronald, Renata. Valeu, Gabi. Vamos embora para um rápido intervalo. A gente já volta com belíssimas imagens do Maraca, da equipe do Flamengo que vai vencendo por 3-0. Tá no coração, tá no Sport TV. E aí, gente, tudo bom? Bora falar de esporte olímpico? Bora?
Hello LA é um espaço para os atletas olímpicos, onde a gente tem a oportunidade de acompanhar muito de pertinho, né, o dia a dia, a rotina dos atletas. O que eu falo? Hello LA, convidar a galera para assistir. Tem que começar de algum lugar. Toda semana eu me sento ao lado de uma bicampeã olímpica e a gente conta juntos, ouve juntos, ajuda a contar histórias de atletas. Estaremos juntas em 2025, pensando em LA. Marcelinha vai estar aqui. Não tem nem roupa para isso. Prazer estar contigo, com a Fabi. Acompanhar um pouco dessa trajetória por trás das medalhas. A gente ainda está repercutindo um pouco do que aconteceu lá em Paris, já na ansiedade, na expectativa do que está por vir, né? Hello? Hello. Tudo bem, gente? Bom trabalho. Olá para você e Hello LA. O trabalho da equipe do Redação começa cedo e com uma característica um pouquinho diferente. É mostrar como a imprensa aborda os assuntos que a gente vai tratar no programa. Essa dupla aqui está editando o que a gente chama de escalada, é a abertura do programa. A gente faz uma seleção de capas com as principais manchetes. Então tem aqui uma conexão entre as imagens dos principais assuntos do dia e também as manchetes que os sites dos jornais escolheram para ela. Último cafezinho. E agora indo pro estúdio a gente vai encontrar outra marca do Redação, né? A nossa equipe procura juntar os talentos da casa com gente de outras áreas, de outros veículos, para ampliar um pouquinho a visão sobre o nosso debate. Espetacular! Bom dia, bom dia. Bom dia! Beleza, vamos. Estamos de volta agora em definitivo com a Redação Sport TV. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Reunião de pauta? Bora? Bora. A gente faz essa reunião diariamente. Tudo que a gente leva ao ar, arte, gráficos, você vai ver o campinho ali, o time fica mais equilibrado. As imagens dos jogos, os debates que a gente vai levantar na mesa. Porque se você tem uma ideia, jogar com o seu trabalho. Só que você precisa dar chance pro cara evoluir. Aqui é o nascedouro do programa junto com a equipe de editores do Seleção Sport TV. Obrigado, presidente. Pela manhã é um trabalho de apuração, conversar com fontes, dirigentes, jogadores, empresários, assessores de imprensa. Tá fazendo uma apuração pro programa e pro vídeo que eu gravo diariamente pro GE. Bom, Seleção é um programa muito quente, né? Ele é feito em cima dos assuntos do dia, decididos no dia, com os comentaristas do Grupo Globo. E agora vem o programa ao vivo que tem vida própria. É agora, hein? Olá. Boa tarde. Começa agora o Seleção Sport TV. Intervalo campeão na tela do Sport TV, estamos de volta direto do Maracanã. Você vai curtindo com a gente a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está recebendo Vitória e primeiro tempo, ó, só deu Flamengo 3 gols, 3-0 para cima do Vitória, que finalizou apenas uma vez. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o primeiro tempo, né, e toda a expectativa para a segunda etapa. Estou aqui ao lado do Eric Faria e também do Ricardinho, mas antes, Leandro Chaves volta para falar do US Open. É isso, Rê. Boas notícias do US Open. O João Fonseca estreou com vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic por 3-0 nessa segunda-feira em Nova York. Nos 2 primeiros sets, a vitória veio no tie-break. Tá aí os pontos de cada set, muito tranquilo o João Fonseca. No último, o brasileiro passou mal e precisou aí de um atendimento, né? Tá aí o momento em que o João Fonseca passou mal, mas ele se recuperou e fechou por 6-3. Agora o João Fonseca vai enfrentar o tcheco Tomás Mačák na fase seguinte, na quarta-feira, também com transmissão, claro, do Sport TV. Renata Silveira. Boa sorte aí para o João Fonseca na sequência da disputa. Bora falar de seleção brasileira, porque hoje teve convocação. O Ancelotti convocou a segunda lista dele, né? Os 25 atletas que vão representar a seleção brasileira nos 2 próximos jogos. E a gente já traz aqui para você, dos 25, 9 novidades, né? Nos goleiros tem uma novidade, o Alisson, o Bento e o Hugo foram os goleiros convocados. Os defensores aí, o Alexandro do Lille e o Alexandro do Flamengo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Alexandro do Flamengo, que sai no primeiro tempo sentindo. Caio Henrique, o Douglas Santos, o Wanderson, o Wesley, ex-Flamengo, Fabrício Bruno, ex-Flamengo também, Gabriel Magalhães, Marquinhos,
A gente passa a página, mais meio-campistas, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Casimiro, o Joelinton, que o Eric, inclusive, trouxe a informação, né, que hoje sentiu também no jogo. Paquetá de volta à lista do Ancelotti. Atacantes, o Estevão, Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e o Richarlison. Destaque para o Caio Jorge, né, que joga aqui e atua no futebol brasileiro. E a volta do Luiz Henrique também, né? É isso. Ricardinho, 9 jogadores diferentes aí em relação a essa lista, mas antes vamos falar do Alexandro, né? Porque foi o único jogador do Flamengo convocado pelo Ancelotti e no primeiro tempo ele sentiu, fez um gelinho ali, vamos ver se a gente vai ter mais notícias ao longo do jogo. Esperar o diagnóstico, né? Não tem como ele é experiente, ele conhece bem o corpo, deve ter sentido alguma coisa e já imediatamente pediu para sair. Vamos ver o que o Flamengo diz sobre essa lesão dele. Ele sentiu a panturrilha esquerda, né, e foi preservado aí para o restante da partida. Afinal, o Flamengo também já estava vencendo por 2-0. Um jogo mais tranquilo. Flamengo, né? Informações aí do Flamengo em relação ao Alexandro. A gente faz mais um rápido intervalo e já a gente volta com todas as emoções de Flamengo e Vitória. Tá no coração, tá no Sport TV. Copa do Brasil na tela do Sport TV? Tem que ver. 92 times de todo o país. Na Copa que todo ano promete e entrega. A Copa do Brasil. Quer ver times do Brasil inteiro pau a pau? Claro! Quer ver goleadas absurdas? Eita! Quer ver zebra, né? Que teu negócio é dedo no olho e gritaria? Copa do Brasil, irmão. Esquece. A emoção do mata-mata. O comando é dos jogadores. A reação é da torcida. Os golaços. A bola balança a rede. Os momentos surreais. Bateu com desvio. Gol! Os títulos inesquecíveis. É campeão da Copa do Brasil. Pra viver tudo isso é só ver. Mas tem que ver do melhor jeito. Aí tu tá falando em minha língua, minha querida. Tem que ver com aquecimento, com transmissão em 4K, com o melhor pós-jogo, com a melhor equipe. Copa do Brasil tem que ver no Sport TV. Bom dia. Aqui pra gente começa cedo, hein? Vambora. O Sport TV News abre a programação do Sport TV, né? Todos os dias às 8h45. Vamos então? E aí, gente, bom dia. Tudo bem? Cheguei, hein? Quem falou besteira, falou. A gente chega passando a limpo. De mais importante aconteceu especialmente no futebol. Sempre de forma muito leve. Te conto às 8h45. Aí a gente toma um cafezinho porque quem começa antes das 5 da manhã acaba tomando vários cafés. De manhã, você já sai informado daquele modo informal. Olha, dependendo do resultado, vai ter gente que vai mimir bem e vai mimir bem mal. Olá, bom dia. André Lofredo e Luiz Teixeira vão estar hoje aqui comigo. Oi. Vem também. O Sport TV News volta já. Sport TV News volta já. Agora então chegamos para Ao Vivo em Definitivo. Sejam todos muito bem-vindos. Tá na área começando. A gente já começa Tá na área muito antes, né, de entrar no Ao Vivo, porque a gente já começa dando uma olhada no espelho, que é um roteiro do que vai ter no programa do dia, mas ao vivo é ao vivo. Resumo da rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Pronto, off enviado, agora partiu o camarim. Bora! Um programa que tem como característica ser um aquecimento para algum grande evento do dia, grande jogo. Tem repórteres nos estádios, né? Faz aquele esquenta que a gente chama às vezes antes do aquecimento do Sport TV. Boa tarde, estou de volta. Acabou a bagunça neste programa. Durante o ao vivo, ali no ponto, com a galera do controle, a gente vai alinhando com o diretor e tentando atualizar ali. Bárbara, muito obrigado pelas informações. Volte sempre ao Tá na área. Rodei vinheta. Muito boa noite pra você, Tá na área no ar. Maracanã, 21ª rodada. Galera, ó, tomando um golinho ali para voltar para o intervalo. Daqui a pouquinho, o segundo tempo de Flamengo 3, Vitória 0. E vamos para São Paulo com informações. Pedro Rocha, eleições no Corinthians.
Fala, Renata, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo acompanhando o Sport TV. Osmar Stabile foi eleito o novo presidente do Corinthians em um mandato tampão que vai durar até o final de 2026. Ele já era o presidente em exercício desde o impeachment sofrido por Augusto Melo. Foi uma votação indireta, pouco mais de 200 conselheiros votaram aqui na sede do Corinthians, no Parque São Jorge. Osmar teve 199 votos e é esperado aqui no Teatro da Sede Social para falar pela primeira vez agora como presidente eleito do Corinthians. A gente volta com mais informações sobre esse dia dos bastidores corintianos no Troca de Passes. Valeu, Pedro. Mais informações na nossa programação. Vamos agora aos melhores momentos do primeiro tempo. Eric, melhores momentos do Flamengo no jogo, né? Assim, o começo já foi muito avassalador, né? 2 gols muito rapidamente, deixaram o Vitória meio tonto, né? O torcedor que veio hoje aqui ao Maracanã, nesse primeiro tempo, não pagou ingresso, pagou couvert artístico, né? Porque foi uma apresentação, assim, de encher os olhos mesmo pro torcedor, foi um show de bola do Flamengo. Todos os jogadores jogaram muito bem, muito inspirados, né? Principalmente do meio campo para frente, né, Ricardo? Exatamente. Foi um primeiro tempo absoluto do Flamengo. É lógico que teve os 2 erros iniciais do Vitória, mas isso não é problema do Flamengo, até porque a competência ela é exercida também quando o adversário te dá a oportunidade, né? E o Flamengo aproveitou, fez os 2 gols no início, criou outras oportunidades. Esse aí ia ser outro golaço, né? Num passe do Arrascaeta. E aí tem o terceiro gol, que para mim é o mais bonito. De almanaque, né? Pode bater palma, porque realmente não tem marcação, não tem cobertura, não tem nada disso. O Flamengo conseguiu, numa troca de passes, criar uma grande jogada com a finalização precisa de canhota do Arrascaeta e fechou bem esse primeiro tempo de absoluto favoritismo do Flamengo. O Vitória teve muita dificuldade desde o início. Pontas para voltar aí para o segundo tempo e tem substituição. Vamos então pro gramado. Vamos nessa então, Renata, porque deixou o campo o Gonzalo Plata com a camisa 50. Entrou o Luiz Araújo, camisa 7, jogador de linha que mais esteve em campo com a camisa do Flamengo nessa temporada, o Luiz Araújo. Valeu, Bruno. Uma substituição na equipe do Flamengo. Gabriele Gomes, alguma mexida aí no Vitória? Vitória com o mesmo time, só o Ronald mancando ainda um pouquinho aqui em campo, mas ele vai jogar. Beleza, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo dessa rodada, que foi quente no final de semana. Hoje, mais cedo, o Palmeiras venceu por 3-0 o Sport e agora o Flamengo vai vencendo o Vitória por 3-0, chegando a 46 pontos. O Flamengo cada vez mais se afastando da galera na parte de cima da tabela. Super líder Flamengo. Autoriza o árbitro. Vambora! Continuar a contar essa história. Segundo tempo, mais 45 pela frente. Estou ao lado do Eric Faria, do Ricardinho, trazendo toda a análise, opinião, observando, lendo o jogo para você. Direto do gramado, a Gabi Gomes de olho no Vitória. O Bruno Halper de olho no Flamengo. E você vai curtindo com a gente na tela do Sport TV essa disputa de um primeiro tempo, como o Eric falou, né? O torcedor pagou couvert artístico aqui hoje, porque é realmente um espetáculo, um show. É o Ramon que está sentindo ali? Ele mesmo, ó, na disputa com o Varela. Os dois foram ao chão. Levou a pior o Ramon, lateral esquerdo da equipe do Vitória. E a mudança do Plata pelo Luiz Araújo, o Bruno pode ver se teve algum problema mais sério com o Plata, alguma lesão, ou se foi para poupar mesmo. O Plata é um jogador que vem jogando com muita frequência, né? Então, talvez o Felipe queira dar um descanso para ele e dar minutagem para o Luiz Araújo, que é sempre um jogador muito importante. No jogo de Porto Alegre entrou na parte final, deu assistência para o Pedro marcar o segundo gol. É um jogador tão agressivo quanto o Plata, um jogador que faz gol, um jogador que está vivendo uma ótima fase no Flamengo também. O nível segue alto, né? E na tela você vê a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo com essa vitória está chegando a 46 pontos. O Palmeiras venceu hoje mais cedo, foi a 42. Cruzeiro tem 41 e o Bahia fecha o G4 com 36. E o Vitória, né, segue ali na zona do rebaixamento, é o primeiro do Z4 com 19 pontos. Jorginho. Bola esticada para o LA lá na direita. Tem o Pedro já passando, a Arrascaeta também. O passe é para o Samuel Lino, já deixou o primeiro dele hoje. Pedro recebeu, Pedro bateu, Pedro!
protagonista, com o Flamengo buscando o jogo. De novo para você, ó. Jogada invertida, Samuel Lino deu assistência pro Pedro. Pedro bateu pro gol, é o segundo gol do Pedro no jogo de hoje e o gol de número 101 do Pedro no novo Maracanã. O grande artilheiro tá aí pra você. Ricardinho, 4-0 pro Flamengo. Mais o bonito gol do Flamengo, que tem espaço para jogar. Você viu, a bola foi no Luiz Araújo. Primeiro ela foi no Jorginho. O Jorginho acionou o Luiz Araújo. Com espaço, o Samuel Lino. E aí o Samuel Lino falou pro Pedro assim, faz e me abraça. Porque o passe que ele deu no meio da defesa, levantou a cabeça, Pedro infiltrou, dominou e só tirou do Arcanjo dentro do espaço que existia na defesa do Vitória. Vitória precisa se fechar, precisa compactar o time, precisa diminuir os espaços para não tomar mais gols. Porque toda vez que quer sair, que quer dar espaço, o Flamengo aproveita e cria oportunidades e chega na frente do Arcanjo. Olha essa bola do Léo Ortiz pro Samuel Lino. Rabiscou, fez o passe pro Pedro. Marcação ali do PP, do Ronald também ajudando. O Flamengo perde a posse da bola. O Vitória tenta sair ali do perigo. O Eric, chutão lá pra frente. Eric Faria, 4-0. Nada mudou no segundo tempo. O Ricardinho falou de espaço, né? Mas eu continuo achando assim incrível. Eu sei que o Carille trabalhou, ele tá vendo os treinos. A gente não consegue ver os treinamentos. Aliás, hoje em dia é tudo muito fechado. Mas assim, essa opção de pôr o Lucas Braga para marcar o Samuel Lino, até agora ela tem sido assim um convite para o Samuel Lino jogar solto, livre. Ele recebeu essa bola do quarto gol com muito espaço. O Lucas Braga não tem esse cacuete de marcar, encurtar espaço, encurtar distância com um atacante tão rápido e tão habilidoso como é o Samuel Lino. Ele nem precisou de muito trabalho para descobrir o Pedro. Por quê? Porque ele estava absolutamente sem marcação. Então, assim, o Ricardo falou, às vezes é melhor você se fechar, não tentar mais nada, porque os danos já estão enormes para o Vitória a essa altura, né? E o Flamengo tá querendo mais, hein? O Flamengo tá querendo mais. Luiz Araújo volta. Jorginho. Luiz Araújo recebeu de novo. Bola enfiada pro Varela dentro da área. Tentou o cruzamento. Toque de cabeça na trave, entrou! Gol! A vibração, comemoração da nação rubro-negra. Toca fácil, toca rápido, toca curto e inteligente. Varela, cruzamento, toque de cabeça do Samuel Lino. A bola, o Lucas Arcanjo tentou defender, ela bate na trave e entra. O segundo do Samuel Lino no jogo, o segundo dele com a camisa do Flamengo. 5-0, virou chocolate no Maraca, Ricardinho! Mais uma troca de passes agora pelo lado direito. O Luiz Araújo colocou o Varela na linha de fundo, que com um toque só cruzou na cabeça do Samuel Lino, que estava, o Eric estava marcando o Samuel Lino. E o nosso Eric aqui tinha acabado de falar que o Lucas Braga estava dando muito espaço. Talvez ele não estava nem marcando o Samuel Lino, era o Eric, mas o Samuel Lino ganhou de cabeça. Vai lá, Renato. É o Vitória tentando reagir, tentando finalizar pela primeira vez nesse segundo tempo. Jogada trabalhada agora pelo lado esquerdo, tentando partir para dentro ali do Léo Ortiz. Passou pela marcação. Boa troca de passes. Ficou no chão, tá valendo tudo isso. Samuel Lino ajudando na marcação. Luiz Araújo também, ela sobra aqui do outro lado com o Eric. Chega junto, Vinha, que entrou no lugar do Alexandre no primeiro tempo. Eric vai tentar o cruzamento. Bola na entrada da área, 41 gols chega o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Impressionante! Vem cruzamento, a bola explode na marcação. Arrascaeta, Jorginho Arrascaeta. Tentou com o LA, chegou a marcação do Ramon. Torcedor querendo mais um aqui no Maraca. Gente, 6 minutos. Foram 2 gols relâmpagos na primeira etapa e 2 gols relâmpagos também agora nesse começo de segundo tempo. 5 para o Flamengo, 0 para o Vitória, 41 gols marcados, disparado o melhor ataque desse Brasileirão, Eric Faria. O potencial ofensivo do Flamengo é absurdo, né? A gente está vendo aí, sai um jogador como Plata, entra outro jogador como Luiz Araújo, e pensar que tem Bruno Henrique, tem Cebolinha no banco, ou seja, é um elenco realmente muito potente do meio para frente, né? E o Flamengo quer mais, o torcedor também. Arrascaeta, levantamento feito, Lucas Arcanjo tira dali do jeito que dá. Arrasca, Jorginho de novo com o Arrascaeta. A arbitragem tá mandando parar porque tem jogador do Vitória no chão.
Renata. Fala aí, Gabi. Depois que sofreu o gol, o Lucas Arcanjo ficou muito chateado, jogou a bola no chão, reclamou ali com o companheiro dele, o Zé Marcos. O Carille também começou a rir, aquela risada de nervoso, olhando para o jogo. E o banco de reservas está completamente sem palavras aqui. Todo mundo muito incrédulo olhando para o jogo, já sabendo que o Flamengo vai marcar mais uma vez. Vocês falaram sobre o Lucas Braga, ele está jogando como improvisado na lateral direita. Isso porque o Claudinho e o Cáceres estão machucados, estão no departamento médico. Durante a semana, o Edu treinou nessa posição, mas o Carille não gostou do treinamento do jogador. Disse que o Lucas Braga desempenhou um papel melhor e por isso, mais uma vez, ele é titular aqui. Vamos chegando aos 8 minutos do segundo tempo. Valeu, Gabi. Muitos desfalques, né, e adaptações aí que o Carille teve que fazer para esse jogo de hoje. E vai ficar na esperança de rodada a rodada, e principalmente com a data FIFA, de ir recuperando, né, esses atletas. Jorginho, Léo Ortiz, volta, recomeça com o Léo Pereira. Vinha, bola do Vinha, longa para o Samuel Lino. Pedro já está dentro da área. Samuel Lino parou, prendeu, tentou o cruzamento, ela explode no Lucas Halter. Arrascaeta, Saul, Samuel Lino, trabalha de costas para o gol, girou com liberdade, tranquilidade e habilidade. Samuel Lino para o Pedro, repete a sua maior goleada nesse Brasileirão, que foi o 6-0 para cima do Juventude. Agora o primeiro do LA, o primeiro do Luiz Araújo. De novo, uma linda troca de passe, gente. Saul, Arrascaeta, Samuel Lino, cercado. Canetou o Lucas Braga. Tocou atrás, Luiz Araújo, a bola desvia no Lucas Halter e encontra o gol. É o 6º gol do Flamengo, que vai dando show no Maracanã nessa noite de segunda-feira, Ricardinho. É difícil usar essa palavra, né, no futebol, mas é um atropelo, né? O Flamengo está atropelando o Vitória. Com espaço, sim, mas com capacidade técnica, individual. O Lino fez uma jogada sensacional, mais uma. Foi a linha de fundo, tocou para trás e o Luiz Araújo complementou, fazendo o 6º gol do Flamengo. O Vitória, como eu já disse, tem que se fechar, se defender, tentar se defender melhor, pelo menos, né? Aqui o lado direito está vulnerável, o Eric já falou no início já, porque o Lucas Braga não é lateral e o Lino está tomando conta. De repente coloca um jogador mais marcador aqui, fecha numa linha de 5. O Carille precisa fechar, a famosa fechar a casinha, porque já está 6-0 e nós estamos no início do segundo tempo. Desse jeito, a gente não sabe onde vai parar esse placar aí. Então o Vitória tem que humildemente entender que precisa agora só se defender para o prejuízo que já existe não ser maior. O Flamengo vai repetindo a maior goleada que já fez nesse Brasileirão, que foi o 6-0 contra o Juventude. Tivemos também o Vasco vencendo o Santos por 6-0. São as maiores goleadas do Brasileiro, né? E agora 6 para o Flamengo, 0 para o Vitória. E é isso, como o Ricardinho falou, a gente não sabe onde vai parar esse jogo. Afinal, 10 minutos ainda do segundo tempo. Gabi chamou, falou. E Fábio Carille vai fazer as primeiras mudanças agora no time. Estão chegando aqui perto dele o Oswaldo e também o William Oliveira. O William Oliveira que se recuperou de uma lesão no joelho e volta a ficar à disposição do treinador. É isso, estava em período de transição, né? E hoje está de volta um jogador importante para esse elenco do Vitória. A gente lembra que o Mateuzinho está em transição também, mas ainda não disponível. Então daqui a pouquinho as primeiras substituições na equipe do Vitória. Arremesso lateral já marcado. 11 minutos, gente. 6 para o Flamengo, 0 para o Vitória. Não perca a conta, hein? Léo Pereira volta com o Rossi. Eric Faria, 6-0 no Maraca. O Ricardinho disse tudo, né? Assim, o Vitória precisa ter humildade agora de entender que o jogo já foi para o espaço desde o comecinho do primeiro tempo, né? Tentar conter os danos, porque tem um longo campeonato ainda pela frente. O Carille falou isso para a Gabi no início aqui, quando chegou no Maracanã. Nada vai se resolver hoje. Então, assim, quanto mais o Vitória levar de gols aqui, pode ser prejudicial nas contas lá na frente. Questão de saldo de gols, questão também do moral do time. Você voltar para casa muito goleado, já é uma grande goleada. Se a coisa continuar desse jeito, vai pior. Então, assim, é entender o momento do jogo. E o Felipe provavelmente já vai começar a mexer também, né? Ele ainda tem mais 3 mexidas, já botou o Vina e botou o Luiz Araújo. Ele ainda pode mexer mais 3 vezes na equipe, poupar, dar minutos para alguns jogadores, enfim.
6-0, assim, uma atuação de gala, como está o Maracanã agora, bonito, né? Tá lindo o Maraca. Lanternas dos celulares acesas nas arquibancadas. Torcedor rubro-negro vai fazendo uma belíssima festa dentro de casa, coroando aí esse 6-0. E o Vitória em 30 gols sofridos. Estava com 24 antes do jogo começar. Com esses 6, 30 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Wendel coloca a bola para o Ramon lá do outro lado. Vitória tentando o ataque, tentando ficar com a bola nos pés, né? Porque pouco conseguiu. E agora vai começando uma ola aqui no Maraca. É festa no Maracanã, segunda-feira à noite. Tá lindo, tá cheio o Maracanã. Arrascaeta, Flamengo partindo pro ataque. Daqui a pouquinho 2 substituições no Vitória, as primeiras do Carille. Samuel Lino, Pedro se movimenta, Samuel pro Pedro. Pedro tirou da marcação, vem o Pedro, absurdo! Ele marcou 3, já deixou 3 no jogo. Pedro, artilheiro do novo Maraca. De novo pra você, Arrascaeta. Samuel Lino tá jogando bola hoje demais, hein? Olha o elástico do Pedro pra cima do Lucas Arcanjo. Não perca as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maior goleada desse campeonato brasileiro é do líder, é do Flamengo. E de gala, espetáculo que está acontecendo hoje no Maraca. Gelado, Pedro, 7-0, Ricardinho. Golaço, linda jogada, não só do Flamengo, mas do Pedro individual, né? Samuel Lino mais uma vez com espaço, tocou no Pedro e o Pedro fez uma jogada de Roberto Rivelino, que não jogou no Flamengo, mas que deve estar nos acompanhando. Deu o elástico do Riva na entrada da área com o pé direito, Riva era canhoto, entrou com ela dominada e só tirou do Lucas Arcanjo. E o Flamengo faz mais um gol. Vitória está entregue, está perdido. O prejuízo já existe, ele é enorme. Vitória tem que se defender. Nós estamos falando isso faz tempo. Faz uma linha de 5 ali. Acaba com a profundidade, com a largura do jogo do Flamengo, porque o Lino tem espaço aqui, Luiz Araújo tem espaço lá, o Pedro está livre por dentro, o Arrascaeta solto e o Vitória tomando um gol atrás do outro. E o Vitória nesse tempinho aí mexeu, né, Gabi? Isso mesmo, o Fábio Carille fez 2 mudanças. Saíram Osvaldo, camisa 11, saiu o Eric, camisa 33, para a entrada do Osvaldo, de camisa 11. E também entra o William Oliveira, de camisa 29, no lugar do Ronald, de camisa 8, que continuou sentindo dores no tornozelo e pediu para sair. Obrigada. Então, 2 substituições, entrando o Osvaldo e o William Oliveira na equipe do Vitória. Gente, 15 minutos. Ricardinho, você falava, né? A gente não sabe onde isso vai acabar. Por enquanto a história está sendo contada e por enquanto vai dando 7 para o Flamengo, 0 para o Vitória, confirmando aí as substituições e as entradas de Osvaldo e William Oliveira. Renata. Vai daí, Bruno. Bruno Henrique Carrascal já na equipe do Flamengo. O Pedro que chegou ao 7º hat-trick com a camisa rubro-negra, 149 gols, ultrapassou Leônidas da Silva, é o 9º maior artilheiro da história do Flamengo, está apenas a 1 gol de Bebeto, que é o 8º nessa lista e tem 150 gols. É dia de espetáculo, é dia de história, olha, é dia de muita coisa nesse Maracanã, hein? Esse Flamengo e Vitória já é histórico, uma goleada do confronto impressionante, por enquanto vai ser na maior desse campeonato brasileiro. Vai ser difícil alguém tirar, né? Porque é cada vez mais difícil a gente ver goleadas assim na Série A. E tá acontecendo aqui no Maraca. 7 pro Flamengo, 0 pro Vitória. Melhor ataque, melhor defesa, time com mais vitórias nesse campeonato brasileiro. Tá embaladíssimo o Flamengo, super líder com 46 pontos. Claro que o Flamengo pega esse Maracanã lotado, um adversário que está dando espaços, isso tudo cria uma motivação para você atacar e buscar mais o gol, né? Mas assim, chama a atenção o apetite do time, né? Voltou para o segundo tempo, vencendo por 3-0 e rapidamente fez o 4º e o 5º gols, né? E isso é muito interessante, isso passa um recado para a concorrência, ó, se vier jogar aqui no Maracanã e não marcar corretamente, o time tem muito apetite ofensivo, né? Isso é bacana de ver um time brasileiro. Ó, vamos às substituições aí, Bruno? Vamos nessa, deixando o campo o 10 Arrascaeta para a entrada do
Carrascal, com a camisa número 15, terceiro jogo do colombiano com a camisa rubro-negra. O Bruno Henrique está entrando e ficando com a faixa de capitão, dada pelo Arrascaeta, e está saindo Samuel Lino, autor de 2 gols nessa goleada do Flamengo nessa noite aqui no Maracanã. 2 gols e 3 assistências, né? Bruno Henrique, camisa 27, vestiu a braçadeira do Arrasca, e Carrascal com a 15 estão em campo, mexidas no Flamengo. Cai o nível, Eric, imagina, né? Entra um, sai outro e o Flamengo mantém o alto nível mesmo com as substituições. Ainda tem o Cebolinha, o De La Cruz. Tem gente aberta, a fila é extensa. Pois é, isso faz muita diferença. O Danilo, o Emerson Royal, faz muita diferença, né? Que elenco. O Flamengo se preparou para essa temporada com um elenco de alta qualidade. Essa janela ela foi muito assertiva do Flamengo. O Flamengo trouxe jogadores assim, de um nível muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. ...18 minutos, segundo tempo, 7 para o Flamengo, 0 para o Vitória. Léo Pereira. Vem o Flamengo, vinha... Tem o Carrascaeta ali, ou o Carrascaeta ali não, o Carrascal, o Arrascaeta acabou de sair. Tinha o Bruno Henrique, a batida pro gol, o goleiro encaixou para fazer a defesa. Vamos ajeitar a casa aqui, né? Então entraram o BH, entraram o Carrascal, saiu o Arrasca, saiu o Samuel Lino. E o Vitória do outro lado com as entradas de William Oliveira e Osvaldo, que praticamente não tocaram na bola, né? Desde o momento que entraram. Tanto o Flamengo quanto o Vitória vão ter a semana livre pela frente, voltam a atuar no final de semana. Daqui a pouco a gente passa a agenda aí dos próximos jogos. Tá no coração, tá no Sport TV. Abri uma conta na Novibet. Novibet? Lá tem transmissão ao vivo, super odds e mais de 500 opções de apostas nas principais ligas. Bola pelo alto, afastou o perigo ali o Léo Ortiz. Varela. Renata. Vamos pro gramado, Gabi. O Vitória vai mexer mais uma vez, mais 2 mudanças. Vão entrar o Hiller e o Edu. Já já eu falo quem vai sair. Beleza, valeu. É o Carille tentando alguma coisa, né, gente? Porque o Vitória hoje não entrou em campo. Jorginho. Léo Pereira. Vinha. Léo Pereira de novo, daqui a pouquinho 2 substituições na equipe visitante. Flamengo se mantém invicto jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro. 9 vitórias em 11 jogos em casa, além de 2 empates. E o Vitória, 6ª derrota na condição visitante, além de 5 empates. Nunca venceu nesse Brasileirão jogando fora do Barradão. Léo Ortiz, bola do Léo Ortiz, Vinha dominou, estava bem marcado. Tenta chegar a marcação para recuperar ali com o Carrascal. Ajeitou. Bruno Henrique já está se posicionando ali para entrar na área. O Pedro está lá dentro. Luiz Araújo é opção também. BH recebeu, está marcado. Renato Kaiser, o Vitória recupera, está sozinho. Jogou para o lado. Osvaldo tenta acelerar agora a equipe do Vitória. Devolveu para o Renato Kaiser. Experiência com os dois. Léo Pereira para cima dele. Chega para ajudar ali o Varela, recupera, faz o desarme, tá no chão, tá valendo tudo isso. Renato Kaiser levou, vai pintar o cruzamento. Canta lá, Pedro, não alcançou, ela vai saindo lá pelo outro lado. Tranquilidade pro Flamengo recomeçar o jogo. 20 minutos do segundo tempo, 7 pro Flamengo, 0 pro Vitória. Maior goleada da história do confronto, tá bom, gente? Nunca um 7-0 entre essas duas equipes. Carrascal, Saul. Jorginho. Flamengo tranquilo, sereno. Pra que pressa? Troca passes, valoriza a posse. Pedro, terceiro jogador a marcar um hat-trick nesse Campeonato Brasileiro, hein? Yuri Alberto. Corinthians, quando venceu o Inter por 4-2 na 7ª rodada, o Yuri Alberto fez hat-trick. O Caio Jorge, quando o Cruzeiro venceu o Grêmio por 4-1 na 13ª rodada, fez hat-trick também. E agora o Pedro sendo o terceiro jogador nesse Brasileirão a fazer um hat-trick. Bola saiu, é arremesso lateral, mas antes do arremesso acho que vai autorizar as substituições, né? Agora sim, vai daí, Gabi. Vamos lá, Rê, 2 mudanças. A entrada do Ricardo Hiller, de camisa 28, no lugar do Wendel, de camisa 41. E vai entrar também o Edu, que estava treinando, né? O de camisa 43 estava treinando com a equipe na posição do Lucas Braga.
Saiu o Wendel e o Cantalapiedra, foi isso? Oi, pronto, voltei. Isso mesmo, saiu o Wendel, que é o jogador da base, e também saiu o Heitor Cantalapiedra. 2 mudanças do técnico Fábio Carilli. Bruno Henrique invadiu a área, tá bem marcado, tentou o passe, chega a marcação e deixa a bola pro Lucas Arcanjo. Valeu, Gabi. Então, Cantalapiedra saindo e o Wendel também. Para a entrada de Edu e Ricardo Hiller na equipe do Vitória. Vigésima primeira rodada, torcedor do Flamengo cantando alto, cantando bonito no Maraca. De La Cruz. Tem substituição no time do Felipe Luiz. Lucas Braga trabalhando por dentro, tapa errado, forte demais. Léo Pereira. Ricardinho, o Vitória agora com 3 zagueiros? Agora ele colocou o Edu aqui, né, junto com o Halter e com o Zé Marcos. O Braga continua fazendo a ala, mas agora ele é um ala. Agora tem uma linha de 5 para defender. E aí você protege um pouco mais a largura do jogo, né? Porque o Flamengo deitou e rolou pelos lados, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Foi onde criou a maioria das jogadas desse placar até agora. Agora ele dá uma protegida maior na defesa para ver se consegue equilibrar e minimizar aí O problema já existe, né? Minimizar esse resultado, que se é possível, né? Porque você toma 7 é difícil. Aplausos para o Saúl. Pelo menos levar até o fim, né? Substituição, Bruno. Muito aplaudido, camisa 8 do Flamengo, o espanhol Saúl para a entrada do Nico de la Cruz com a 18. O Uruguai tenta reconquistar o espaço no time do Flamengo. A torcida do Flamengo está apaixonada pelo Saúl, Eric. Chegou chegando, né? Mas é um jogador de muito alto nível também, né? É que, assim, os primeiros jogos dele, ele estava muito fora de forma ainda, né? Ele mesmo disse que havia 2 meses e meio que ele não atuava, não treinava, estava de férias, vendo o que ia acontecer na temporada dele, né? E aí ele já está no 3º jogo dele consecutivo como titular. Hoje não terminou, mas os outros 2 ele terminou, os 90 minutos, né? E, de fato, foi um ganho para o Flamengo, né? Porque ele e o Jorginho formam uma dupla, assim, muito acima da média em termos de qualidade técnica, de inteligência do jogo, de posicionamento. Jogam de terno, né? Impressionante. E, ó, daqui a pouquinho, assim que acabar o nosso jogo, vem aí o troca de passes. Felipe Diniz, Mansur e Felipe Bastos, já vem aí o troca. 25, faltando 20 mais os acréscimos. Maracanã, 21ª rodada, 7-0. Carrascal, vem o Flamengo, marcação chega mordendo, recupera e tenta sair jogando para o Vitória. Uma bola rifada que o Flamengo já tem a posse mais uma vez. Varela coloca a bola no chão, Jorginho organiza. Busca a melhor opção do passe, volta com o Léo Ortiz. E a dupla de zaga do Flamengo continua ali, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, de tantos jogos juntos, essa dupla que vem dando tanto certo. Zagueiros artilheiros, inclusive, né? Vinha, Bruno Henrique, tem o Pedro, tem o Carrascal pertinho, ele volta. Olha o De La Cruz aí. Acabou de entrar no lugar do Saúl. Jorginho, De La Cruz. De novo com o Jorginho. Léo Pereira, Carrascal. Bola do Carrascal pro Vinha. Pode pintar o cruzamento, ele segura, volta, Carrascal recebe. De novo com o De La Cruz. Vinha, trabalha com o Jorginho. Passe lindo do Jorginho para o Carrascal. Tinha muita gente ali para a bola chegar no Pedro, né? A ideia foi boa. Léo Ortiz, Léo Pereira. Vinha. Vitória assiste, se defende, tenta fechar as linhas. Inverte o lado do Flamengo, De La Cruz para o Varela. Se apresenta LA. Volta com Varela. Jorginho, Ortiz, Varela. Luiz Araújo está ali pertinho. O toque para o Jorginho. Jorginho para o Varela. Vem o Flamengo trocando passes, tentando achar espaços. Jorginho. Léo Ortiz. Léo Pereira. Bola para o Vinha. Vem o Flamengo. Alçou a bola para dentro da área. Afasta o perigo, a marcação. PP. Sai jogando por dentro, sai jogando e sofre a falta. O árbitro entendeu que foi falta do Jorginho no PP. Falta tá no coração, tá no Sport TV.
Você tem um negócio, quer prosperar? Livros de autoajuda ajuda. Mas sabe o que ajuda ainda mais? Ter uma conta PJ no Bradesco. Amanhã de manhã, às 9 começa a transmissão e 9h30 a bola sobe, hein? Mundial Feminino de Vôlei. Nossa seleção brasileira enfrentando Porto Rico. O Sport TV 2 mostra pra você. Estou observando um pouquinho o Carrascal no jogo, né? Porque ele foi um dos últimos dos reforços a chegar e a estrear também, né? E ele é um jogador que eu imagino que o torcedor rubro-negro tem que ter um pouco de paciência, porque ele é um jogador que arrisca. Ele arrisca drible, ele arrisca aqueles passes mais agudos, mais difíceis. E quem arrisca mais acaba tendo uma quantidade de erros maiores, né? Então, por isso que eu acho que assim, a questão do entrosamento, ele tentando conhecer os companheiros, o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele. Porque é um jogador muito habilidoso, um jogador muito técnico e que arrisca drible, passe, como eu falei. Então, é bom de se ver jogar, mas a torcida tem que ter paciência, porque em alguns momentos ele vai errar mesmo. Vinha, tem o Bruno Henrique como opção, volta com o De La Cruz. De La Cruz invertendo o lado, colocando a bola para o Varela, geralmente livre, com liberdade, né? Lá do outro lado, agora o passe não entrou ali para o Luiz Araújo. Lendo o jogo para você, análise, opinião, comentários do Eric Faria, do Ricardinho. Bola errada do Vitória tentando sair jogando. O Jorginho tenta recuperar, veio de trás. Pedro, tem o Luiz Araújo por ali também. Lucas Arcanjo manda para longe, manda para fora. É arremesso lateral que favorece o Flamengo. Vocês falaram da dupla de zaga do Léo Ortiz e do Léo Pereira, dos Léos. Eles hoje participaram mais da construção do que para defender. Eles estão o tempo todo jogando no campo do Vitória. E outra coisa esse Jorginho joga muita bola. Muita bola. Toda hora a bola passa no pé dele. Ele inicia todas as jogadas do Flamengo. Ela obrigatoriamente passa pelo pé dele. A virada da bola, o início dos zagueiros. De um maestro pro outro, né? É isso, hein? Elogio de Ricardinho. É pra guardar, hein? Jogou muita bola, Ricardinho. Vem bola pra área, tem escanteio pro Flamengo. 29, vamos chegando aos 30. Golcão mostrando pra você belíssimas imagens no Maraca. Toda atenção e preocupação ali do Lucas Arcanjo. Cobrança de escanteio, primeira trave, chega a primeira marcação, tirou. Luiz Araújo no travessão! Quase! O 8º gol do Flamengo, que vem mais, querendo Pedro, Lucas Arcanjo na sobra, tira dali Lucas Halter. Pedro de novo, domina, coloca no chão, marcado pelo capitão, levou no fundo, cruzamento, tira dali a marca. Que isso, gente. Haja fôlego pra narrar esse jogo aqui hoje, hein? Pelo amor de Deus, a trave tá tremenda até agora. Que chutaço do LA, de novo. Meu pai do céu. E depois Pedro, ó. E o Lucas Arcanjo defendendo mais uma vez. Escanteio pro Flamengo. Mais um, hein? Luiz Araújo agora na cobrança. Dois braços erguidos, o árbitro já autorizou com a canhota fechadinha. O Lucas Arcanjo fez o desvio, ela vai sobrando do outro lado. Bruno Henrique parte pra dentro da marcação do Lucas Braga. Bruno Henrique fez o passe pro Carrascal. Levantamento pro Luiz Araújo, toquinho de cabeça. Defesa do Vitória manda pra longe. Osvaldo marcado por 2. Varela em cima dele e De La Cruz também. Tá no chão o Osvaldo. A arbitragem tá parando e marcando a falta. Renata. Bruno. Com esse 7-0, por enquanto, o Flamengo vai igualando as maiores goleadas na era dos pontos corridos. Em 2003, teve um Goiás 7-0 no Juventude. Também em 2006, um Cruzeiro 7-0 no Bahia. Em 2004, um São Paulo 7-0 no Paysandu. Ou seja, hoje o Flamengo vai igualando as maiores goleadas na era dos pontos corridos. É um dia muito importante. Um dia entrando aí para a história, faltas cometidas, 17 pelo Flamengo, 3 para o Vitória. Tá conferindo alguma coisa? Lá no lance anterior, o VAR chamou. Os jogadores do Vitória vão para cima do árbitro, né? Será que é um lance de pênalti? Lá no ataque anterior do Flamengo, depois da cobrança de escanteio do Luiz Araújo, eu senti que a torcida ficou na bronca ali realmente com alguma coisa. E agora a gente aguarda e fica na expectativa para saber aí o que está sendo revisado. Ó, a gente traz o replay. Seria o pênalti aí, porque a bola bate no braço do Ramon, né? No braço esquerdo do lateral do Vitória. O VAR chamou e o árbitro vai para o vídeo.
Possível pênalti para o Flamengo no jogo. Ó, o lance mais uma vez para você na tela. Momento que o Luiz Araújo tenta cabecear ali e a bola bate no braço do Ramon, jogador do Vitória. O Felipe Fernandes de Lima é o árbitro do jogo e o VAR é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. A galera aqui no Maraca já se empolga porque a imagem está passando no telão do estádio. Assim como você que está em casa está vendo, a galera aqui no Maraca está vendo também no telão. Lance sendo checado, lance em revisão. Vamos ver qual vai ser a decisão aí do árbitro do jogo. Bom, acho que tá claro ali, né? E o torcedor já fica na expectativa de mais um. Jorginho já até pegou a bola. O árbitro tá vendo o lance ainda. Por vários ângulos, na câmera lenta, na repetição. A gente vê até que o Ramon ele tenta colocar a mão com o braço para trás, né? Mas aí a bola já bateu no braço dele. Ó, lançamento do Carrascal. O Luiz Araújo livre lá do outro lado para cabecear. O Ramon tá correndo de costas. Quando ele vira de frente, né, pro Luiz Araújo, ele já se depara com o jogador do Flamengo. Ele tenta tirar o braço, mas a bola já bateu no braço dele. Bom, depois de analisar por todos os ângulos no replay o lance, a decisão do árbitro é pênalti pro Flamengo! 33 minutos do segundo tempo, pênalti pro Flamengo, para um jogo que já tá 7-0. E pode virar um 8-0 agora, Eric Faria. O jogo ficou parado 3 minutos para análise. Pois é, o árbitro demorou a ver, né? Não sei se ele estava pensando, pô, tá 7-0, será que eu posso não dar esse pênalti, né? Mas, assim, aqui no Campeonato Brasileiro, lances como esse nem demoram muito para o árbitro ver que é pênalti, né? É isso, não era um lance difícil, não. Vem o Bruno Henrique aí para cobrança, recebeu a bola do Pedro. Pedro já marcou 3 hoje, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo, ainda não deixou o dele. Será, gente, que vem aí o 8º gol do Flamengo no jogo? Será que vem aí um 8-0 histórico no confronto Flamengo e Vitória? A galera aqui no Maraca grita, é Bruno Henrique! A câmera por dentro do gol mostra pra você o Lucas Arcanjo. Concentrado, posicionado, estático ali no meio do gol. O árbitro conversa com todo mundo ali para não invadir, aquela burocracia de sempre. E agora autoriza. BH, Bruno Henrique, 35 do segundo tempo. A corridinha vem ele para a batida pro gol! O abraço nos companheiros, o primeiro gol do Bruno Henrique no jogo. Um 8-0 de luxo, um 8-0 espetacular. O Lucas Arcanjo até acertou o lado, né? Pulou pro mesmo lado o goleiro do Vitória, mas não foi o suficiente para alcançar. Bateu forte, bateu firme o Bruno Henrique. 8-0, onde isso vai parar, Ricardinho? Pois é, Renata. Falávamos no início do segundo tempo. Teve a bola cruzada, a bola bateu realmente na mão do Ramon. Foi bem assinalado o pênalti. O Bruno Henrique cobrou muito bem. O Pedro deixou a bola para ele. Não sei se o Pedro era o cobrador ou não, mas o Bruno Henrique, com a capacidade de finalização dele, bateu muito bem, sem chance. Realmente é uma apresentação de gala do Flamengo essa noite, né? É lógico que existem os erros cometidos pelo Vitória, mas como eu disse no início, o Flamengo não tem nada a ver com isso. É pura competência de um time que até agora tem uma apresentação de gala, faz um grande jogo e sinceramente 8-0 é muito, realmente é no Campeonato Brasileiro, principalmente se tratando de um Vitória, um time de tradição, de camisa, de conquistas, mas no jogo de hoje não é absurdo não, porque o Flamengo jogou, construiu o resultado, conseguiu construir esse resultado, não é por acaso não. Ô, Ricardo, assim, eu não sei que tipo de atitude a diretoria do Vitória vai ter e tal, mas um 8-0 não passa impune, né?
não passa impune. Assim, embora a gente saiba da diferença do Flamengo hoje em relação à Vitória, capacidade de investimento, jogadores e tudo, mas 8-0 é duro demais para um time tão tradicional como é o Vitória, né? Vinha, fez o passe pro De La Cruz, devolveu pro Vinha, o torcedor querendo mais um aqui no Maracanã. Bruno Henrique pro Carrascal, chega a marcação em cima dele, a briga pela bola, a disputa boa. Carrascal, volta, De La Cruz, tem o Luiz Araújo ali pertinho, o Jorginho se movimenta também. Léo Ortiz, a bola chega no Varela, gira, troca passes a equipe do Flamengo, vai dando uma goleada histórica pra cima do Vitória, 8-0. Passe do Luiz Araújo não entra. O Vitória recupera, tenta sair jogando agora no contra-ataque. Escute aí o mais um. Valeu o ingresso hoje? Ou se valeu. Maracanã lotado. Uma segunda-feira à noite. Diferente, né? Sempre os jogos ali no final de semana. Aquele domingo, 4 da tarde. E hoje um Flamengo e Vitória às 9 da noite. 8-0 do Flamengo pra cima do Vitória, hein? Renato. Vai daí, Gabi. Alguns jogadores do banco de reserva aqui do Vitória até se recusaram a assistir a cobrança de pênalti de Bruno Henrique. E a expressão aqui no rosto desses jogadores é completamente de terra arrasada e não à toa, porque é a maior goleada do Vitória no ano. Até o árbitro tá querendo participar do jogo hoje. Não deu nem bola ao chão, mandou seguir. Léo Ortiz, passe à frente, teve o desvio. EP, protege, volta. Ramon. Osvaldo. 38, reta final de jogo no Maracanã. Tentativa de inversão de bola aqui do outro lado com o Lucas Braga. Bruno Henrique antecipa, leva melhor, recupera. Vinha de novo com o Bruno Henrique. Vinha passou. Pedro recebe. Hat-trick pro Pedro hoje, hein? Impressionante. 3 gols marcados nessa goleada de 8-0. Bruno Henrique. Noite inesquecível pro Flamengo no Maraca. Léo Pereira, Jorginho. Renato. Bruno. Impressionante a vibração do Felipe Luiz aqui à beira do campo no gol do Bruno Henrique, como se tivesse sido o primeiro gol da noite para um público de 60.642 torcedores aqui no Maracanã. Uma galera, né? Uma galera. E somando o jogo de hoje com o jogo de sábado, mais de 100 mil rubro-negros no Maracanã em 3 dias, gente. Coisa linda. O Flamengo foi campeão sub-20 do mundo no último sábado aqui no Maracanã. Bruno Henrique. Vinha já passou. Ele volta com o Carrascal. Essa já é a maior goleada na história dos pontos corridos. 8-0 Flamengo para cima do Vitória. E esse foi o gol de número 100 do Flamengo nesse ano de 2025, hein? 100 gols na temporada para o Flamengo. E segue contando. Teve desvio no Bruno Henrique, arremesso lateral. E o banco de reservas, assim, aquele semblante apático, né? Vai falar o quê agora? Tá no coração, tá no Sport TV. Por que eu faria quilômetros de praia se não fosse para você se sentir livre? Esse Brasil é para você. Daqui a pouquinho vem aí o troca de passes. Felipe Diniz, Felipe Bastos, Mansur. Para falar da vitória do Palmeiras sobre o Sport hoje mais cedo por 3-0. E esse Flamengo que vai aplicando um chocolate para cima do Vitória 8-0. Jorginho. Passamos dos 41, faltando poucos minutos. O árbitro no primeiro tempo não deu nem acréscimo. Ele terminou até antes dos 45. Provavelmente é a mesma coisa que ele vai fazer nessa segunda etapa, né? Bola longa, esticada, Bruno Henrique recebeu, Carrascal já pisou na área, Bruno Henrique encara a marcação e depois comete a falta. Tá no coração, tá no Sport TV. Quer ajudar seu time? Toda vez que você compra Brahma no Zé Delivery, parte do valor vira investimento no seu clube do coração. Comprou, investiu. Beba com moderação. Léo Pereira manda para fora, é arremesso lateral. Próximos jogos do Flamengo, o Flamengo pega o Grêmio no próximo domingo. Em casa, né? O jogo vai ser aqui no Maracanã também. Aí depois tem a data FIFA.
Aí depois jogo a confirmar no dia 13 de setembro contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. E vai enfrentar o Estudiantes no dia 18 de setembro. Jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já o Vitória tem pela frente o Atlético no próximo domingo. Pausa para a data FIFA e depois enfrenta o Fortaleza na volta. Vem o Vitória tentando pelo menos um golzinho no jogo de hoje. Bola invertida, aberta aqui na direita. Olha o Bruno Henrique trabalhando como um zagueiro. Antecipou, recuperou e com toda a tranquilidade do mundo recomeça a jogada para o Flamengo. E esse é um ponto, Renato, que a gente tem que também enaltecer do Flamengo. Não são só os 8 gols que o Flamengo fez, a atuação que a gente já elogiou bastante desde o início, né? O controle total do jogo, enfim, o resultado. Mas o apetite à disposição dos jogadores. Está 8-0 e qualquer outro time ou qualquer outro jogador poderia, né, como o Bruno Henrique entrou agora, poderia simplesmente cercar. Não, ele foi, pressionou, roubou a bola. A atitude dos jogadores do Flamengo, independentemente do resultado, é muito boa. De respeito ao Vitória, porque o respeito vem pelos gols que você faz, pela atitude de tocar a bola não só atrás, de ficar fazendo frescura, como a gente fala, né? Firula, né? O Flamengo em nenhum momento fez isso, pelo contrário, respeitou o Vitória e mesmo com 8-0 continuou marcando, continuou competindo, continua buscando mais um gol. Então isso também a gente tem que enaltecer a atitude do time do Flamengo. Perfeito. Luiz Araújo para o Léo Pereira, os zagueiros hoje que mais atuaram para frente do que defensivamente, né? Sempre construindo as jogadas ali, participando do ataque também. Lucas Braga. Vinha tá na caça. O último toque foi do Vinha, foi do uruguaio. Arremesso lateral que favorece o Vitória. Vamos chegando aos 44. Maracanã para mais de 60 mil torcedores na noite de hoje. Lucas Braga, hoje vai ser aquele dia difícil, né, Eric? De colocar a cabeça no travesseiro, de refletir a temporada, o jogo de hoje. Momento difícil aí para os jogadores do Vitória. Pois é, a gente vem falando isso ao longo do jogo, né? Eu achei que algumas decisões do Carille deixaram o Vitória ainda mais fragilizados diante de um Flamengo que é mais forte, naturalmente mais forte, né? Se tem tantos problemas para escalar o time, como o Vitória tem, é uma realidade. Agora, não dá para se expor tanto quanto o Flamengo aqui no Maracanã. E o Vitória, na saída de bola, já tentou se expor de um jeito assim... que é tudo que o Flamengo gosta, que é de espaço, com jogadores técnicos, com jogadores que têm muita velocidade, que são inteligentes. Aquela saída de bola do Vitória no começo do jogo já deu a chance com 30 segundos do Flamengo fazer um gol. Acho que assim, a leitura que o Carille fez do jogo, na minha opinião, foi errada em relação ao que ele tinha pela frente aqui no Maracanã. Léo Pereira, De La Cruz. Vai acabar o jogo no Maraca. Léo Ortiz, Jorginho. Volta, recomeça com o Léo Ortiz. De novo, De La Cruz. Léo Pereira. Carrascal. Carrascal pro Léo Pereira. Fim de papo, acaba a história do Maracanã. E a história é o seguinte, gente. Maior goleada desse confronto. Maior goleada desse Brasileirão. Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. Olha essa lista como é enorme. Samuel Lino, Pedro Arrascaeta, Pedro de novo, Lino de novo, L.A., Pedro hat-trick, Bruno Henrique de pênalti. 8 para o Flamengo, 0 para o Vitória. E o Pedro vai levar a bola para casa, obviamente, né? Tem que levar mesmo. Hoje é até aquele dia difícil da gente escolher o craque do jogo, porque tanta gente jogou bola hoje. Tanta gente hoje desempenhou o seu melhor resultado no gramado hoje. Nesse caso é o técnico, né? É o técnico? O craque do jogo é o Felipe Luiz. Quando todo mundo joga bem, o técnico é o melhor em campo, né? Renata. Vamos pro gramado. Tô aqui ao lado do Renato Kaiser, que é o artilheiro da equipe. Kaiser, 8-0, a maior goleada do Vitória no ano, a maior goleada entre os dois times, né, desse confronto. Como explicar esse resultado logo o Vitória que está na zona de rebaixamento? Começou o jogo já. A gente já começou mal o jogo. Começamos tomando 2 gols rápido. E depois você tem que abrir as linhas para sair, para tentar fazer, para tentar empatar. E eles acabaram sendo o melhor. Tem que ser humilde, aceitar, voltar para casa, erguer a cabeça. Tem muitos jogos pela frente ainda. É humilhante, né? Você tomar 8-0. Mas eu já passei por coisas piores na minha vida. E não é hoje que vai encerrar minha carreira.
tem um monte de jogos pela frente para a gente reverter essa nossa situação e aceitar com humildade, trabalhar e levantar a cabeça e fazer o nosso melhor dentro de casa. Obrigada, Kaiser. Renata, é com você. Como é difícil nesse momento da entrevista, né? A gente ouviu aí o Renato Kaiser, já falávamos da personalidade dele, da importância dele nesse time do Vitória. Eu acho que é o cara perfeito realmente para falar ali, né? Se é que existe. Nessa hora todo mundo tem que falar, é isso, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? E pegar um cara experiente, um cara com personalidade, talvez seja menos difícil para ele falar nesse momento. Eu já vi outras equipes em momentos não tão dramáticos assim, estar na zona do rebaixamento e levar 8 gols e nenhum jogador querer falar. Então foi muito importante o Renato Kaiser, até para dar alguma palavra de consolo para o torcedor do Vitória. O campeonato do Vitória não acabaria hoje se ganhasse e não vai acabar com essa goleada. Agora tem que reconstruir, recolher os cacos, porque hoje realmente é uma noite para todo torcedor do Vitória esquecer, né? É isso, muita coisa para ajustar, hein? Vitória dentro da zona do rebaixamento. Vai levar a bola para casa, né, Pedro? Hat-trick, que momento. Terceiro jogador a fazer hat-trick nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, além de Caio Jorge e Yuri Alberto. Feliz, sorriso no rosto, contente. Ótima atuação do Pedro, além dos gols, né? Desempenho muito bom do atacante nesse dia de hoje, nessa segunda-feira de Maracanã lotado. Sempre legal enaltecer essa torcida do